Alô, gênios! Beleza? Professor Arthur aqui e hoje nós vamos começar uma sequência de aulas sobre físico-química. E aí quem já pegou um pouquinho de físico-química fala assim, putz, meu Deus, lá vem mais cálculo. Não, mas calma, que é um assunto muito tranquilo, a gente vai ver devagarzinho e vai dar tudo certo, beleza? E como é que a gente pode começar? A gente tem que começar das partes principais que compõem a físico-química. A gente pode falar, por exemplo, dos aspectos quantitativos das reações químicas. Eita, que meus gatos estão se matando ali. Dos aspectos quantitativos das reações químicas. E o que é aspecto quantitativo? Basicamente, são aquelas unidadezinhas que vocês olham lá nas questões, nas reações, nas questões que nós temos mais cálculos. Aquelas unidades básicas que falam sobre massa, sobre mols, sobre átomos. O que é aquilo ali? Bora sintetizar ali de forma mais tranquila. Vamos lá. Nós sabemos, nós já havíamos falado isso antes, sobre a quantidade de matéria. Eu falei para vocês anteriormente, por exemplo, que a minha quantidade de matéria ela é a quantidade de matéria que eu possuo no meu corpo. Então, se a gente pode analisar assim e poder falar qual é a quantidade de matéria de um átomo. A quantidade de matéria de um átomo é calculada pela quantidade, ou melhor, pelo que tem naquele átomo. Um átomo ele é composto basicamente por prótons, nêutrons e elétrons. Então você fala assim, bom, então peraí. Então eu posso calcular a massa do átomo apenas somando prótons, nêutrons e elétrons. Quase isso. A gente faz apenas a soma de prótons e nêutrons, porque a quantidade de elétron, a relação de elétron, unitariamente falando, para próton é muito pequena. O elétron ele é 2000 vezes menor do que o próton, do que o nêutron. Então, é irrelevante a gente calcular a massa de um elétron em relação a um próton. Beleza? Na química, a massa atômica de um átomo ela é relacionada pela letra A. Ok? Massa atômica, letra A. E o próton é a letra Z. Tá, mas por que a letra Z? Quem sabe? Latim, inglês, coreano, sei lá o que é, não importa. Tá? Aceita aí que dói menos. Massa, nós vamos chamar de letra A. Prótons, vamos chamar de letra Z. E nêutrons, eita, nêutron o quê? Um Q? Não, nêutron é N mesmo, tá? Relaxa, fica tranquilo. Beleza? Então vamos lá. Prótons e nêutrons está relacionado à massa atômica. Então eu posso calcular, por exemplo, massa atômica A é igual a prótons, Z mais nêutron. Por exemplo, se você pegar a tabela periódica e olhar lá na família 6, família 6A, ou grupo 16, vocês vão ver lá o oxigênio. O oxigênio tem massa atômica de 16. Se você analisar, e aí eu vou colocar bem aqui do ladinho pra gente, se você analisar o quadrinho onde o oxigênio está, você vai ter a massa atômica 16 em cima, e o número de prótons ou número atômico é a mesma coisa, e número 8 logo embaixo. Ou, dependendo de que tipo de tabela periódica você vai estar utilizando, esses números eles se invertem. O 16 embaixo e o 8 em cima. Tanto faz, tá? Só você lembrar que a massa atômica é a maior, ok? Então vamos lá. Ao analisar essa tabela periódica, você pode analisar e pode encontrar, nesse caso, o número de nêutrons, baseando-se apenas na quantidade de massa atômica e na quantidade de número de prótons. Então, por exemplo, se 16 é a massa atômica e 8 é o número de prótons, a quantidade de nêutrons é quanto? 16 menos 8? 8. Pô, inteligente pra pôr, hein? Tu é doido. Então, olha só. Eu posso fazer esse tipo de cálculo com outros elementos químicos. Se você analisar, por exemplo, o nitrogênio, a família 5A ou grupo 15, o nitrogênio ele tem número atômico igual a 7 e a massa atômica igual a 14. Então, como é que eu vou encontrar o número de nêutrons que está naquele núcleo do nitrogênio? 14 menos 7. Tá? 7. Então, o número de nêutrons do nitrogênio é 7. Aí você pergunta, então quer dizer que o número de prótons sempre vai ser igual ao número de nêutrons? Nem sempre. Normalmente, o número de nêutrons ele é maior do que a quantidade de número de prótons, ou número atômico, é a mesma coisa. Uma outra coisa que nós temos que atentar é sobre as massas molecular relativa de alguns compostos. O que é isso? O que é a massa molecular relativa? É porque alguns compostos nós não encontramos eles perfeitos na natureza. Alguns deles nós encontramos com a massa atômica diferente. Por exemplo, o cloro. Nós encontramos tanto o cloro com a massa 35 na natureza, como o cloro com a massa 37. Então, o que é a massa relativa? Essa massa molecular relativa? Basicamente, é uma espécie de uma média ponderada da quantidade de cada um desses cloros na natureza pela massa atômica deles. Então, é por isso que, quando vocês vão olhar lá a tabela periódica, o cloro tem uma massa atômica mais ou menos de 35,5. Que essa é uma média arredondada. Mas ainda falando sobre quantidade de matéria,
a principal quantidade de matéria que nós vamos utilizar é mol. O que é mol? Mol, a gente pode, sei lá, fazer vários tipos de definições diferentes. A definição que mais faz sentido da minha mente, e foi assim que eu aprendi, é pegar um punhado de alguma coisa. Como assim um punhado? Porque, na verdade, assim, a ideia de mol, ele surgiu baseando-se em estudos científicos sobre o carbono 12, tá? Então, é como se fosse 1/12 de um carbono 12. Uma confusão assim. Mas o mol, você pode analisar pela quantidade de um punhado de alguma coisa. Eu posso ter 1 mol de átomo, eu posso ter 1 mol de molécula, eu posso ter 1 mol de íons. Que meus gatinhos estão brincando. Se matando ali. 1 mol de átomo, ele é relacionado a um número, é equivalente a um número chamado Avogadro. O que é Avogadro? Avogadro. Enfim. 6,02 vezes 10 a 23 é um número padrão, é o número que nós temos que fixar. Então, se eu tiver 1 mol de átomos, por exemplo, 1 mol de átomos de carbono, isso significa que eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos ali. Entender? 1 mol de átomos, 1 mol, ou seja, um punhado de átomos, eu vou ter ali quantos átomos dentro daquele punhado? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. E se eu estiver falando de moléculas, se eu tiver 1 mol de moléculas, ou seja, um punhado de moléculas, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E se eu tiver em relação a íons, o padrão segue o mesmo. 1 mol de íon é igual a 6,02 vezes 10 a 23 íons. E por aí vai. Esse número ele serve como padrão para nós analisarmos todo tipo de cálculo químico. E é por isso que a gente pode relacionar numa questão química a mol de um átomo com mol de um outro átomo. Esse valor unitário de mols entre átomos é igual, só que cuidado, a massa atômica desses átomos não vai ser igual, tá bom? Nós temos o valor unitário em mols. Eu posso relacionar 1 mol de carbono com 1 mol de oxigênio, mas a quantidade de átomos ali, na verdade, a quantidade de átomos de cada um deles é diferente. Se eu tenho 1 mol de carbono, então eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, não de oxigênio. Cada um tem sua respectiva característica. E por último, nós vamos falar sobre a massa molar. O que é a massa molar? É a quantidade de massa presente em 1 mol de um composto químico. Seja 1 mol de um único elemento, seja 1 mol em uma molécula. A massa molar ela é calculada, ela tem uma unidade básica de grama por mol. Normalmente nós encontramos a massa molar e podemos calcular na fórmula de número de mols, que é igual a massa em gramas sobre massa molar. Mas como é que eu posso calcular a massa molar de uma molécula separada? Por exemplo, CO2. Como é que eu consigo calcular? Basta você pegar a quantidade de átomos que eu tenho naquela molécula vezes a massa atômica de cada elemento químico que está ali. Por exemplo, vocês sabem que a massa atômica do carbono é igual a 12 e do oxigênio é igual a 16. Então, olha só, o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele tem a forma molecular CO2. Quantos átomos de carbono eu tenho ali? 1. Qual é a massa atômica do carbono? 12. Então, 12 vezes 1, 12. Deixo 12 ali no cantinho. E o oxigênio, quantos átomos eu tenho ali? 2. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. 16 vezes 2, 32. E agora eu vou pegar a massa desse oxigênio somado com a massa desse carbono. 12 mais 32, 44. 44 gramas por mol é a massa molar do dióxido de carbono. Essa massa molar ela é a relação da quantidade de gramas desse composto sobre 1 mol desse mesmo composto. É a quantidade de massa em gramas que pode ter em 1 mol desse composto, ok? Massa molar. A aula de hoje foi essa, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre físico-química. A próxima aula vai ser sobre balanceamento químico, até chegarmos aí em termoquímica, que vai ser vídeos mais pra frente. Beleza? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.